Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara Teixeira e sejam bem-vindos à aula 14 vogais. Hoje nós vamos finalizar as atividades da letra I, da vogal I, tá bom? Então, gente, hoje para iniciar nossa aulinha, antes de qualquer coisa, vou deixar no link aqui da descrição do vídeo a história da vogal I desenhada, que eu tenho essa história aqui no canal, que eu contei essa historinha. E as crianças adoram essas histórias desenhadas, porque depois elas ficam querendo contar novamente para outras pessoas, elas ficam tentando reproduzir o reconto. É muito legal, chama muita atenção delas. Então vamos começar a aula com essa historinha desenhada da vogal I. O link já está aqui na descrição do vídeo. E hoje, para finalizar, vamos fazer a ficha de leitura da letra I. E essa ficha de leitura vem a musiquinha que a gente trabalhou também na aula passada. Então, nós vamos trabalhar novamente. Lembra que nós trabalhamos a palavra geradora índiozinhos com as crianças? Então, e aí você vai cantar a musiquinha com a criança. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 o pequeno bote, iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bode dos índiozinhos quase virou, mas não virou. E aí você cantou a música. Agora vamos ver aqui nessa música. Mostra aqui para a prof onde que está escrita a palavra índiozinhos e vê se a criança consegue identificar. Onde que está escrita a palavra jacaré? Onde que está escrita a palavra rio? E a palavra pequeno? E aí pede a criança para identificar umas 5 ou 6 palavras-chave dessa musiquinha, tá? Agora, olha só, vamos fazer a leitura das palavrinhas que começam com a vogal I. Ilha, ideia. Gente, a palavra ideia, com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, ela perdeu o acento mesmo. Não tem acento mais, tá? Igreja, imã, índio, inseto, imagem, iate, imóvel, isqueiro, igual, IP, iogurte, idioma, inimigo, irmão, isopor, idade, início, irmã, invenção, inverno, inédito, ilusão. E aí, depois que você fez a leitura, você vai pedir para a criança observar. Tem palavras que terminam com vogal? Tem palavras, olha essas 3 primeiras, as 3 terminaram com A. Olha, tem palavra que terminou com O, tem palavra que terminou com L, tem palavra que terminou com ão, com an, que é o som nasal, e algumas outras palavras que terminaram com consoante, R, né? Depois disso, gente, pede a criança para pintar a letra I do início de todas as palavras, para ela perceber que todas começavam com a letra I. E depois que terminou a leitura, pede ela para ler algumas palavrinhas sozinha. E aí você mostra a palavra e aí você pede para ela fazer essa leitura. Terminou a ficha de leitura? Vamos para a parte de formação de palavras. As mesmas palavras que estavam na ficha de leitura. Eu coloquei aqui em formato de tabela, eu vim aqui, criei aqui, ó, inserir tabela aqui no Word e criei, tá? Peguei palavras aqui da ficha de leitura e você também vai fazer a mesma coisa. Se você tiver papel colorido, ótimo, material que seja atrativo. Eu coloquei aqui, mas se você tiver impressora, você digita e imprime e recorta. Opa, essa palavra ficou errada aqui, acentuada sem querer. E você recorta e mistura as sílabas. Olha, eu tenho um desafio para você. Você vai ter que formar a palavra igreja. E aí, primeiro você direciona. As 3 primeiras você direciona. As outras você deixa a criança tentar formar sozinha. Porque é nesse momento que ela vai fazer as hipóteses de escrita. É nesse momento que ela vai avançar nesse processo, que ela vai pensar, mas se todas começam com I, ela já sabe que a primeira sílaba vai ser aquela que tem o I.
e depois ela vai formulando as próximas hipóteses da segunda sílaba ou da segunda e da terceira, quando a palavra tiver 3 sílabas, certo? Então, as 2 primeiras você mostra como que faz, ajuda e faz a mediação. As outras você deixa a criança sozinha. Olha, você formou. Quantas palavras você formou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se todas têm o mesmo tamanho? Tem palavra que tem 3 sílabas e tem palavra que tem só 2. Então, vamos observar. Igreja. Quantas sílabas tem? 3. Ilha. Quantas sílabas tem? 2. Então é diferente, porque essa palavra é maior do que a outra, tá? E aí, gente, terminou de formar as palavras. Se a criança estiver avançada, você pode pedir sim para ela copiar as palavras do caderno, tá? Copie as palavras que você formou no seu caderno, respeitando o espaço da linha. E a criança copia. Próxima atividade, ordenando palavras com I. As mesmas palavras que você usou, só que não precisa ser todas, né? Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Para fazer o mesmo esquema de pensamento para a criança avançar, para ela formular o início, o meio e o fim da palavra, tá? Esse tipo de atividade é muito importante, formação de palavras, de ordenação de sílabas também, tá? Então, vamos lá. Tem como uma palavra chamada grejai? Ixi, não existe. Ijagrei? Não, também não existe. Ijagre? Também não. Será que é igreja? É igreja. E aí a criança vai e faz. Depois, gente, assim, as palavras menores deixa a criança fazer sozinha. Você vai mediando à medida que ela precisa. Se você tá vendo que ela tá conseguindo sozinha fazer essas leiturinhas assim do início, porque tem algumas que têm sílabas complexas, são mais difíceis mesmo. Essa daqui, ó, começa com in, a criança não vai saber. Essa começa com ir, ela também não vai saber. E ela vai percebendo já, porque ela já fez a atividade anterior, que a palavra começa com a letra I. Então, vai ficando mais fácil para ela. Então, você auxilia nas sílabas complexas e quando for só o I sozinho, deixa ela fazer sozinha. Ordenou as sílabas, a criança ordenou, escreveu as palavras igreja, IP, inverno, imagem, ilha, irmão. E aí, vamos para a próxima atividade, que é o quê? O dado com leitura com vogais e com palavras com I. Gente, esse dado é muito importante, eu coloquei aqui como exemplo. É muito importante que você tenha um dado colorido para você utilizar nas suas aulas, seja nas aulas de português, seja nas aulas de matemática, é muito bom. As crianças adoram, é atrativo, é fácil de fazer. Você pega uma caixa de papelão e encapa ela com EVA colorido, recorta os quadrados e cola nas faces do dado. E aí, escreve, deixa ele colorido, escreve palavras ou vogais, né? A primeira sugestão que eu coloquei aqui, a criança joga o dado e fala uma palavra com a vogal inicial. Então, primeiro, você vai colar A, E, I, O, U no dado. A criança vai jogar o dado. Parou na letra O, que começa com O? Ela vai falar. Parou na letra A, fala uma palavra com A. E assim por diante. A segunda que eu coloquei, a criança joga o dado e lê as palavras que estão coladas que começam com a vogal I. Aí você tira as vogais que você colou e você cola palavras inteiras, tá? Que começam com a letra I. E de preferência as mesmas palavras que você fez a leitura na ficha de leitura hoje. Então você vai lá, pega 6 palavras daquelas e cola aqui. Uma em cada lado. Ela joga o dado e ela vai e lê a palavra. Ela joga novamente, ela lê a palavra, tá? Então, brincando, ela vai fazendo esse tipo de leitura lúdica que ela vai se divertir ao mesmo tempo, tá? Não precisa de escrita nesse momento, tá bom?
Então, gente, só recapitulando, a nossa aula de hoje foi mais rapidinha, só para finalizar a vogal I. Você vai mostrar a história desenhada da letra I. A criança vai tentar fazer o reconto dessa história sozinha. Depois, a ficha de leitura da letra I. Formação de palavras com a letra I. Ordenação das sílabas, né? Ordenando as palavras com I. E por último, a brincadeira do dado, tá? Com as vogais, para ela falar uma palavra que começa com aquela vogal e com palavras, para ela ler palavras que começam com a letra I, certo? Então, por hoje é isso. A nossa aulinha de hoje é essa. Finalizamos a letra I, né, gente? Amanhã introduziremos a vogal O, tá bom? Então, já fizemos um trabalho bem legal com a letra I. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Deixe seu like.